Falando um pouco de eleição de novo, ministro, o senhor se colocou aberto, inclusive, a ajudar na elaboração, ou coordenar a elaboração do programa de governo de um possível governo Lula 4, né? E aí, quais seriam as grandes questões que deveriam estar nesse plano de governo 4? Quais são os principais pontos? E por que eles já não foram abordados no Lula 3? Ô, Leonardo, em 4 anos você faz uma parte do que você quer fazer, mas o país tem uma agenda, né? Agora, na minha opinião, o grande tema para o Brasil é, diante da nova geopolítica internacional, qual é a pauta de desenvolvimento que o Brasil pode ter? Eu penso que, nesse particular, o Lula é meio insubstituível, porque eu vejo os adversários dele são muito acanhadinhos, não tem uma visão do que está acontecendo no mundo. É aquela velha agenda, vender estatal e congelar salário mínimo. É isso que eu vejo, a parte desses governadores e tal. Vamos congelar o salário mínimo e vender estatal, congelar o salário mínimo e vender estatal, né? Essa agenda não vai para frente como projeto de país. É uma visão muito pequena do Brasil, é uma visão muito tacanha do Brasil. É um pessoal sem traquejo para enfrentar o desafio internacional que está colocado. Então, por isso que eu penso que nós temos que ter uma tarefa de dar uma olhada no que está acontecendo, entender, e o Lula já está fazendo isso nessa avenida que ele criou com a União Europeia. Você vê que ele não está escolhendo parceiro, ao contrário, ele está promovendo novas parcerias. Então, o Lula está muito preocupado com a questão do multilateralismo e está fazendo com que o Brasil não seja anexado, nem mentalmente, a nenhum bloco. Porque soberania, então, vai ser ponto fundamental da campanha. É que a soberania está engatada com outros temas, como a questão que eu acabei de citar. A inserção do Brasil, sim, soberania, mas é a questão do desenvolvimento. Como é que nós vamos nos inserir nessa nova ordem global? Eu penso que o Lula tem condição de dar uma resposta para isso. E eu não vejo, da parte da oposição, ninguém que consiga transcender sequer a divisa do seu próprio Estado. Já não tem projeto nacional e internacional não vou nem comentar, porque você viu o comentário de um governador dizendo por que não entrega logo para o Trump o que ele quer e acalma o rapaz? Esse foi um comentário de um governador de Estado. Então, se nós formos comparar o Lula com esse tipo de postura, nós vamos chegar aonde? Daqui a pouco nós estamos aqui com a guarda pretoriana da Casa Branca tomando conta do país. Júlio Viziac. Vou emendar nesse tema, né? Já que a gente está falando de relações internacionais aí, assim, a nova doutrina aí do presidente Trump, ela parece justamente mexer na relação com a China, né? E por isso ela também acaba mexendo com vários países. Ele começou com a Venezuela, agora o Trump quer anexar a Groenlândia, talvez até o Canadá, né? E aí eu lhe pergunto, ministro, nas projeções da Fazenda, o que vai acontecer exatamente? O senhor falou do multilateralismo, a Europa está sob uma onda de ataque, sem dúvida nenhuma, né? Assim, tem a OTAN por trás disso, o enfraquecimento da OTAN, como sabemos. Mas na avaliação de vocês, assim, qual é o plano do Trump, de que forma o Brasil e a economia brasileira pode ser afetada com isso? Olha, eu acredito que nós nos preparamos na medida das nossas possibilidades, para um dia como esse. Porque vamos pegar na América do Sul. Você pegar Venezuela, Argentina, Equador, Peru, Colômbia, Bolívia, ou ela está sendo governada pela extrema-direita, de uma maneira subserviente, né? ou ela está numa rascada econômica muito grande de sair, sobretudo com endividamento e moeda forte. Então, você pegar a Argentina e Venezuela, para citar 2 exemplos importantes do continente, são economias importantes da América do Sul, elas estão endividadas em dólar até o pescoço. O Brasil é credor líquido internacional. Nós temos aí mais de 350 bilhões de reais de reserva, que, aliás, é outra coisa que o Galípolo fez, para lembrar do Banco Central, que está recuperando as reservas cambiais. Voltou a atuar nesse mercado. Essa era uma questão, inclusive, colocada aqui. Se o Brasil está com esse tamanho de reservas se preparando para um grande contingente global, é isso mesmo? É isso, e diversificando o seu portfólio. Nós não estamos
Nós temos muito dólar acumulado, mas nós estamos diversificando o nosso portfólio para ter segurança, né? Cada vez mais segurança num mundo tão conturbado. Então, nós estamos nos preparando porque nós estamos olhando para a Ásia, estamos olhando para a Europa, estamos olhando para os Estados Unidos e o presidente Lula tem proposto ao Trump formas de parceria edificantes para os dois países, se colocando absolutamente aberto a negociações para a gente integrar cadeias produtivas, fazer coisas conjuntas na área tecnológica, de biocombustíveis, de terras raras e assim por diante, para que seja bom para os dois lados, né? Nós não queremos ser exportador de commodities a vida inteira. Nos reconectamos com o continente africano, com o qual nós temos uma relação histórica. Enfim, o Lula abriu, né? O governo anterior estava se fechando, se encapsulando, e o governo Lula abriu de novo. E, na minha opinião, se preparando para um contexto de maior tensão internacional. Nós podemos, com sabedoria, com elegância, com diplomacia, com inteligência, tirar... Eu não gosto de dar a expressão tirar proveito, porque dá a impressão que o mundo indo mal, nós podemos ir bem, isso é bom para nós. Não, o Brasil tem que concorrer para o mundo ir bem, né? Mas dentro do mundo que vai bem, nós podemos ir melhor. Nós podemos ir bem demais, porque nós temos vantagens competitivas que poucos países têm. Ministro, o senhor está falando de um país que se prepara para um cenário global desafiante, sob a liderança de um presidente que tem instrumentos para falar com todos os agentes importantes, né? Então, estamos falando do presidente Lula, conversou com o Trump, resolveu o problema do tarifaço do jeito que entendeu que seria mais altivo, saiu maior do que entrou nessa crise, com a oposição fragilizada, tem boa relação com o Xi Jinping, primeiro-ministro chinês, com o Vladimir Putin. Ok, mas vamos olhar para dentro? Uhum. O Lula é candidato à reeleição, né? Ficou claro isso. Será o 4º mandato, vai para a disputa fazendo 81 anos, né? O que serão os próximos 4 anos de Lula? O senhor já deu uma explicada aqui ao falar sobre o Sakamoto. O que vai ser do PT depois do Lula? Por que é que o partido tem tanta dificuldade de deixar que, dentro dos próprios quadros, apareça um sucessor natural? Quem é o sucessor do Lula? A esquerda morre junto com o fim do próximo mandato do Lula, se ele for reeleito? O que vem depois do Lula? Qual é o legado político do Lula? Olha, primeiro que eu acredito que a esquerda ela tem uma bandeira histórica, que é a questão da igualdade, né? A questão de combate às desigualdades é uma bandeira que vai permanecer enquanto existir um sistema que produza tanta desigualdade quanto o nosso. Então não tem... Vai ter esse espaço sempre. Obviamente que o Lula é uma figura histórica extraordinária no sentido próprio da palavra. Não aparece um Lula a cada 10 anos. Não acontece isso. Foi uma conjuntura histórica muito incomum da redemocratização, emergência do sindicalismo do ABC, uma figura que fala bem, se apresenta bem e tem um compromisso social testado pela população em várias ocasiões. Então, uma figura que você não vai, nesse sentido, ter um sucessor, nesse sentido, uma outra figura como o Lula que o substitua, não vai acontecer, né? Porque nem as circunstâncias históricas vão permitir que isso aconteça. Então, o Lula e suas circunstâncias, não é só o Lula, né? Mas isso não é um problema. Isso não é um problema. Porque o que, na verdade, precisa acontecer é uma determinada tradição política se consolidar e amadurecer. E isso é absolutamente possível você fazer com pessoas ordinárias, no bom sentido da palavra também. Não precisa ser ninguém extraordinário para pegar esse legado e construir em cima dele. Não tem nenhum problema com isso. E é assim em muitos lugares do mundo. Quando o Mandela desapareceu, aconteceu isso. Agora que o Pepe Mujica também nos deixou, isso tem uma tradição no Uruguai, da Frente Ampla, que ele representou tão bem. E por aí vai. Mundo afora você tem várias figuras
desse tipo. Então, o melhor que pode acontecer para a esquerda, nós pegamos o legado do presidente Lula, fazemos sempre uma avaliação crítica, que é uma coisa que também eu sugiro e recomendo sempre vivamente, que a gente possa se permitir avaliar erros e acertos para, no sentido que eu usei a palavra, amadurecer. Olha, o que nós mudamos para o bem, o que nós podíamos ter feito de melhor, o que nós erramos, e aí dá o passo seguinte, mas mantendo uma tradição de compromisso com esses princípios, que eu penso que pode manter viva a chama do PT. Agora, se eu abrir mão desses princípios, vai morrer. Falando exatamente nesse ponto, falando com o ministro, mas também com o professor de ciência política, porque é o seguinte, tem um desafio do PT para falar... Bem, um desafio do PT, claro, de falar com o público evangélico neopentecostal, uma parte da esquerda não consegue conversar, o próprio Lula vive repetindo isso, mas eu vou além, e usando até um termo do Matias Alencastro, né, que ele fala do mega centro-oeste, né, que começa em Campinas, grande centro-oeste. Que começa em Campinas e vai até Boa Vista, né, que é essa grande massa de Brasil, né, que sertanejo, evangélico, rural, né, que também o PT tem uma grande dificuldade historicamente de fazer bons resultados. Não estou falando que não tem, mas estou falando de bons resultados nessas áreas, nesses centros, né, principalmente naqueles centros mais ligados ao desenvolvimento mais moderno do agronegócio. E aí, como falar com esse público, né? E como sem uma liderança como o Lula, porque o Lula e o Bolsonaro são lideranças de massa e eles conseguem transcender um pouco, mas num Congresso que sequestra orçamento e diz, nós vamos fazer do jeito que a gente quer, quebrando e dobrando o presidencialismo, como, na verdade, dialogar isso sem um presidente que tem essa projeção de massa? De novo, eu acredito em instituições, e dentro dessas instituições você pode ter um partido de massas que se mantenha apegado a princípios que o eleitorado reconheça como parte de uma tradição. Perfeitamente possível. Depende da liderança e da direção do PT, óbvio. Se o PT fraquejar, se o PT não tiver lideranças à altura, essa tradição pode morrer. Mas dou N exemplos de lugares onde isso não aconteceu. E você teve uma longa tradição de partidos trabalhistas, né, ou social-democratas, ou socialistas, ou o que for, que mantiveram essa tradição durante muito tempo. Muito tempo. Partido eterno não existe. Agora, eu vou fazer referência a uma coisa que a Dani falou. Ela perguntou, como é que vocês conseguiram aprovar por unanimidade a isenção do imposto de renda, cobrando de quem não pagava, né? Cobrando dos super ricos? Como foi possível que todo mundo votasse a favor? Existe uma coisa chamada, existe uma força material que é a força das boas ideias. Uma boa ideia é uma força material. Ela é melhor que um tanque, ela é melhor que uma pistola, ela é melhor que tudo. Uma boa ideia mobiliza mentes e corações, às vezes mais do que a violência. E por isso que nós somos democratas. O Jornada 6x1? A Jornada 6x1 está mobilizando a sociedade. Então tem coisas, Sakamoto, que dialogam com o coração das pessoas, com a cabeça das pessoas. Agora, qual é a arte da política? Transformar uma coisa apaixonante numa coisa viável. E o segredo do imposto de renda foi transformar uma boa ideia numa coisa viável. E por isso que a compensação foi tão importante. Mas ninguém queria votar a compensação. Você lembra do debate? Todos os jornalistas me perguntavam, sem exceção, eles não vão votar a compensação. Eu falei, se não votar a compensação, não vai ter isenção, porque eu preciso da compensação. E isso foi ganhando impulso, ganhando impulso, ganhando impulso. No final das contas, pô, mas é justo, pô. Tá todo mundo pagando 27,5. As pessoas não dá para o cara pagar 10? Né?